Vamos aprender agora a montar um projeto de energia solar off-grid com inversor híbrido, saída 110 ou 220, que é capaz de manter um ar-condicionado ligado durante a noite sem gastar energia da concessionária só com o acumulado do sol durante o dia, utilizando um barato e excelente inversor híbrido. Vamos aprender agora, passo a passo, depois a gente volta. Para mais um projeto de energia solar off-grid comentado com inversor híbrido, projeto muito fácil de fazer, com itens que estão com preços excelentes, projeto que pode ter uma excelente autonomia dependendo aqui da configuração que a gente vai apresentar para vocês, tudo bem simples. E também vamos trazer alguns detalhes desses projetos e comentar um pouco também sobre chave seccionadora, disjuntor DPE, disjuntor corrente contínua para as placas fotovoltaicas e autonomia segundo o nosso banco de baterias. Esse projeto aqui é um projeto que tem como base um inversor híbrido de 3.000 watts, saída 120 volts, e esse inversor pode ser substituído por um modelo que eu vou deixar aí, link 2, por um modelo com saída 220 com 4.000 watts de potência de saída. Ou seja, o mesmo projeto você pode ter tanto 120 quanto 220 volts. Nós vamos utilizar baterias de lítio ferro fosfato, LiFePO4 e vamos fazer 3 comparações com 3 bancos de bateria diferentes. E inclusive autonomia, que pode fazer você poder utilizar até um ar-condicionado durante a noite, sem produção solar, durante toda a sua noite de sono. Tudo depende aqui da nossa configuração. Esse projeto começa inicialmente com 3 placas de 610 watts bifacial, mas pode ser estendido até 7 placas em série de 610 watts. E o que vai fazer você decidir? Sua necessidade e conveniência. Vamos explicar tudo aqui. Vamos começar pelo inversor. Nessa versão 120 volts, com 3.000 watts de potência de saída, você pode ligar até 4.000 watts pico em painéis fotovoltaicos. Se você dividir por 610 watts, que é a potência das placas, isso daria 6,5 placas. Você pode arredondar aí para 7 plaquinhas de 610. A tensão máxima de entrada PV, que é a entrada que a gente liga às placas solares, quanto eles suportam? Algo em torno de 450 volts. Então, as 7 placas, essas 7 plaquinhas máximas que a gente poderia utilizar aqui, se você multiplicar pela tensão da placa, tensão em aberto aí, que é 48,1 volts, o link dessa placa está na descrição do vídeo com todas essas características. Nós teríamos 7 vezes 48,1 volts, que daria mais ou menos aí 336 volts, ou seja, dentro dos 450 volts permitido. E como ela permite aí a utilização de 4.000 watts pico, essas 7 placas dariam 4.270, um oversize um pouquinho de maior potência, sem problema algum. Quanto à corrente do MPPT aqui na entrada PV, a corrente que ele recomenda 18 amperes. Ou seja, pode ficar tranquilo quanto a essa parte da corrente, porque não é só ela que determina a utilização dessa porta. São vários fatores, entre tensão, potência final e a corrente. Nós temos aí uma equação, não é só o número 18 amperes. Dentro dessa estimativa aqui de entre 3 a 7 placas, pode ficar tranquilo, mesmo que chegasse a um pico de corrente de 19, 20 amperes nessa string, não danificaria esse inversor. Mas em resumo, o projeto se inicia com 3 placas, aí 1830 watts pico, para quem não precisa de tanta produção, de tanta potência, e podemos chegar a 7 placas de 610 em série para ter o máximo de utilização durante todo o dia. Qual o número mínimo de placas para ligar esse inversor? No mínimo 2 placas já liga esse inversor. Porém, fica muito instável porque ele funciona entre 60 volts a 450. Uma placa dá 40 e alguma coisa, então 2 estaria na casa dos 80 a 90. Se der uma sombreada muito grande, pode a tensão desabar e cair a tensão mínima de entrada aqui e aparecer uma proteção. Então, 3 placas seria o mínimo indicado para esse projeto aqui do inversor híbrido. Ele suporta aqui na entrada do banco de baterias, o barramento dele até 125 amperes. Ou seja, com um banco de baterias que forneça 125 amperes na entrada, esse inversor já fornece 3.000 watts, independentemente de placa solar ou de concessionária para quem quer e pode utilizar. Se você estiver num sítio sem concessionária, você não vai precisar utilizar a concessionária. Você basta ter placas solares e o banco de baterias. Então, só com isso, só com a bateria você já vai ter o máximo desse inversor, pois seu barramento possui 125 amperes de capacidade de extração de corrente aí do banco de baterias.
Mais uma vez, como a gente tem a montagem inicial com 3 placas, nós também temos a montagem inicial com uma bateria de 24 volts, ou seja, 25,6 por 100 amperes-hora, que seria a mínima configuração deste projeto. Já já eu vou falar tudo, pessoal, os cabos, os disjuntores, DPS e mais alguns detalhes desse projeto. Estou partindo aqui dos itens principais para a gente entender. Daqui a pouco também falaremos da autonomia. Então, recomenda-se 3 plaquinhas em série e uma bateria de 24 volts 100 amperes. Qual bateria escolher? Veja, no desenho esquemático aqui a gente colocou a bateria da Kimbo, que é referência de qualidade, porém ela tem um preço mais elevado. Uma bateria dessa de 25,6 volts, 100 amperes-hora, que entrega o que promete, entrega 100, 101 amperes-hora, são 5.000 ciclos, classe A, ela está em média aí, quando não tem campanhas promocionais, R$ 4.400. Vale cada centavo, mas é um custo, R$ 4.400. Nós temos outra bateria, essa aqui, Felicity, ela é de 24 volts, 100 amperes-hora, vendida como 100 amperes-hora, e a gente fez testes aí na prática, ela entregando 90, 91. Porém, o seu custo normal aí é em torno de R$ 3.400. Ambos os links estão tudo na descrição do vídeo e ainda consegui alguns cupons aí que baixam um pouquinho. Então, se a pessoa tiver R$ 1.000 a menos e não puder comprar uma classe A como a Kimbo, mas quer uma boa bateria de lítio ferro fosfato, LiFePO4, pode optar pela Felicity, R$ 1.000 a menos. E nós temos aqui uma opção muito boa de custo-benefício, por quê? Porque é uma bateria de 24 volts, só que é de 200 amperes-hora, entregando praticamente o que promete, e com um custo de na casa dos 5.500 a 5.600, dependendo da época. Também o link dela está na descrição do vídeo. E ela dobra a autonomia desse sistema, com um valor pouco maior, dobrando sua capacidade. Então, para aqueles que querem, durante a noite, sem produção solar, ter aí, por exemplo, ligar um ar-condicionado sem produção solar é possível? É sim, veja. Com uma bateria dessa de 200 amperes, você tem em média 5 kWh de disponibilidade energética. Imagine que você acrescenta ao longo do tempo 2 baterias dessa, você fica com 10 kWh. Vamos dizer que você tem um ar-condicionado a splitter, inverter daqueles que fica variando entre 600 a 900 watts, e você configura ele aí para ficar no modo mais econômico possível, o sistema é capaz de aguentar uma noite de sono, esse ar-condicionado com essa carga ligada aí, utilizando seu banco de baterias, são 10 kWh, 2 baterias dessas. Então tudo vai depender da forma que você vai montar esse sistema. Simples, fácil de montar e com inúmeras possibilidades aqui de expansão. Inclusive você pode botar 2 da Kimbo em paralelo, 2 da D24, 100 amperes-hora da Felicity em paralelo, mas se for para fazer isso, essa bateria maior já tem um custo-benefício bem melhor. Se você somar 2 dessa para chegar nos 200 amperes, você vai ver que essa aqui vai de 200 amperes da Felicity vai oferecer um custo-benefício, estamos falando de valores, bem melhor para esse projeto. Vamos agora para mais alguns detalhes. Como sempre, cabo solar aqui entre as placas. Pode ser utilizado um cabo comum, pode, de 6 mm, com a devida proteção aí no conduíte, algum meio para não ficar levando sol e ressecar, mas faz que não tenha a camada adicional do cabo solar, os cabos comuns de cobre. 6 mm até o disjuntor DC da placa solar. 20 amperes, esse disjuntor DC que vem das placas. O DPS aqui, máximo vamos utilizar na tensão próxima à tensão de proteção do inversor, que são 500 volts de proteção na entrada PV, então DPS aí na casa dos 500 volts. DPS DC, cabo de 6 mm também até a entrada PV. Note que tem 2 barras de aterramento aqui, que é um aterramento para descargas de surto, da estrutura das placas e da saída do DPS, e outra barra para o aterramento aí da corrente alternada vindo do inversor, um que vem da carcaça e outro da saída AC. A gente chega já nessa parte aqui. Eu quero unificar o barramento, pode unificar. O ideal é que fosse assim, mas se você quiser usar a mesma barra, então use também, mas o ideal é que fosse separado. E lembrar de interligar essas barras aqui com uma distância de pelo menos 1,5 m a 3 metros entre elas, de 1,5 a 3. Então vamos lá. Na entrada AC, se você for utilizar a concessionária, se você tiver no sítio e não for, então você pode até deixar sem conexão essa parte aqui da entrada AC da concessionária. Mas se for utilizar, utilize aí cabos entre 2,5 a 4 mm, o disjuntor AC, esse aqui, de 25 amperes, com o DPS ligado. Como se for na versão 120 volts, nós vamos ter aqui um neutro e uma fase. Então você vai colocar o DPS AC na fase do disjuntor aqui de proteção. 175 volts corrente alternada, DPS alternado. No neutro você deixa sem
o DPS na versão 120 volts. Se for utilizar na versão 220, você vai colocar o DPS duplo em ambas as fases, ou na fase e no neutro do 220, e vai subir o valor desse DPS para 275 volts AC. O cabo da bateria aqui entre 25 a 35 milímetros, disjuntor de 125 amperes, e na saída AC do inversor também um disjuntor AC de 25 amperes, que já garante a potência máxima, os 3 kW, 3.000 watts de potência na saída AC em 120 volts, e um cabo entre 2,5 a 4,5, porque já garante corrente de saída suficiente para alimentar as cargas desse sistema. Esse inversor Anenge de 120 volts, 3.000 watts, esse modelo específico aqui, ele é capaz de trabalhar sem banco de baterias. Ou seja, ele tem uma placa gerenciadora aqui que faz isso, porém o sistema fica instável. Você ia conseguir trabalhar bem nele com total máximo de placas, as 7 placas, com sol muito forte, você ia conseguir aí manter suas cargas tranquilo. Porém, num sombreamento profundo, ia cair bastante a produção, e dependendo do consumo que tem aqui na saída, ele ia desligar e entrar em proteção. Então, mesmo para aqueles que querem utilizar no sistema, teoricamente, sem baterias, uma bateria para estabilizar o sistema seria importante. Nem que fosse as antigas aí, estacionárias, de chumbo ácido, porque, apesar que hoje não está valendo a pena. Você veja que uma bateria de 150 amperes aí, estacionária, está na base dos R$ 1.500, R$ 1.600. Se você pegar duas para formar o 24 volts, você chega no preço praticamente de uma bateria de LiFePO4, dessa aqui, 3.400. Então não vale mais hoje trabalhar com as antigas baterias de chumbo ácido estacionária. Hoje você tem bateria de LiFePO4 com excelente custo-benefício para esse tipo de projeto. Então, pessoal, é um sisteminha que sim, dependendo da configuração aqui do banco de bateria escolhida, a gente tem autonomia para ligar ar-condicionado durante a noite, sem produção solar. Mínimo 3 placas, máximo 7. Sisteminha simples, redondo, como eu ia falar, porque alguns projetos a gente não bota a seccionadora na entrada PV aqui das placas. Seria o ideal? Seria, mas nem todo projeto precisa da total segurança de uma chave seccionadora. Veja, uma chave seccionadora desse modelo aqui, a gente pode seccionar 2 strings, por isso que ela é mais cara. Veja, enquanto um disjuntor desse aqui, com os impostos, importação, tudo pode ficar 45, 50 reais, um desse aqui com os impostos tudo chega a 175, 190. A vantagem dela, você pode seccionar 2 strings ao mesmo tempo. Nesse caso não ia precisar, só tem um string. E nós temos aí uma tensão de isolamento de 1.200 volts, mas nós temos no disjuntor DC 1.000 volts de isolamento. Como é um disjuntor DC, ele também tem a câmara de extinção do arco voltaico, daquela faísca. Lógico, a gente tem aqui uma câmara mais eficiente, porém com preço bem mais elevado, mas como esses projetos aqui não trabalham nem com a média de 500 volts, esse aqui, que trabalha até 1.000, já vai dar uma segurança tranquila, e não é uma coisa que você vai ficar mexendo durante a produção. Você vai ligar, ele vai atuar em caso de proteção, ou quando você precisar, raramente você vai desligar suas strings. Não é uma coisa que você vai ficar mexendo várias vezes ao dia, você vai mexer uma vez ou outra perdida. Então, aqui é um custo maior, e que para esses pequenos projetos com strings de baixa tensão, 500, 600 volts, entre aspas, comparado aos 1.200 de algumas strings, dá para trabalhar tranquilamente. Mas eu vou deixar o link da seccionadora também, para quem quiser substituir. Ele tem essa opção aqui, ela vem com esqueminha de vários fechamentos, para trabalhar com um string, 2 strings, strings em série, em paralelo aqui, bem fácil o diagrama, e é mais uma opção. E vai ficar no lugar do disjuntor DC aí, da descida das placas solares. Deixa eu mostrar para vocês a chave seccionadora que ficou cortando aí no vídeo. É essa e o disjuntor DC. Essa em específico aqui faz a comutação de 2 strings ao mesmo tempo, com os impostos 170 e esse 40 com os impostos. Então já é uma diferença aí a observar. E sobre a corrente do carregamento. Esse inversor ele é capaz de mandar até 100 amperes horas ao banco de baterias. Então, se eu utilizar aqui uma bateria, por exemplo, de 200 amperes hora, com 100 amperes aqui de capacidade, eu configuraria para 80 amperes, que daria uma média de 40 amperes para cada 100 amperes hora de banco de baterias. Se for a de 100, configuraria como 40 a corrente máxima para ir para o banco de baterias. Se for a de 200, 80. E se for mais, por exemplo, 300 ou 400, vai ficar limitado ao 100. Você vai usar o máximo. O que é que ocorre? Ela só carrega com um tempo menor, mas tem capacidade aí durante o dia carregar por completo esse banco de baterias maior. Chegou meu povo! Projetinho aí top com inversor híbrido, e a autonomia só depende de você.
Seu banco de baterias é que vai falar quantas horas você vai manter suas cargas ligadas durante a noite. Com 10 kW de bateria, você tem energia, muita, com 15, imagine. Tudo depende do seu investimento em banco de baterias. Sempre falei, quanto maior o banco de baterias, maior a autonomia. Gostou do vídeo? Taca o like, taca o like, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. Chega. Para participar do salve, no vídeo anterior não teve pedido de salve, então vamos juntar com o do outro, foi pouco, para o próximo vídeo. E teve vencedor no sorteio da estação dessa aqui, ó, da AC, já tá embaladinha, AC50S. O resultado fecha amanhã, porque eu abri o prazo para impugnação, para o pessoal conferir, numeração, tudo mais. Foi o amigo com o perfil Arnaldo ARNDT1647. É Arnaldo. Escolheu aí a centena 942, a centena da final aí do primeiro prêmio da Loteria Federal do último mês de setembro foi do dia 27, deu 948, ele ficou a 6 unidades, foi o que se aproximou mais. Teve gente também que ficou bem pertinho, mas por enquanto ele é o vencedor. Confirmado o prazo de impugnação até amanhã, dia 30, quando for dia 1º, ele entra em contato com o canal, passa os dados certinho pra gente enviar para ele, e já tá aqui, já abriu o sorteio da nova, B70S, aqui ela piscando já, o novo dono, já tá piscando pro novo dono. Quer participar desse sorteio aqui? Esteja inscrito no canal, se torne membro. É um picolé por mês, R$ 7,99, uma vezinha no mês. Você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos gratuitos aí sobre energia solar, montagem, manutenção e tudo mais. E o canal, para retribuir essa ajuda, faz o sorteio das estações de energia solar portáteis, inversores, tudo que a gente recebe aqui para fazer teste, a gente vai sorteando aí para os amigos membros. Vamos aumentar a quantidade de sorteio. E no mês de outubro tem aquele sorteio extra que eu prometi. É um osciloscópio portátil de 100 MHz, que eu vou abrir aqui do nada esse sorteio, vocês vão escolher rapidinho, vai ser um sorteio flash que a gente vai fazer agora no mês de outubro para vocês, amigos membros do canal. Então se torne membro para participar. E essa aqui já está embaladinha. E como vocês sabem, os links estão na descrição do vídeo. Os inversores pode ser o 110 ou 220. E o banco de baterias é você quem manda. Escolhe de acordo com o bolso e com sua consciência. Bora. Quer o salve? Bora pedir o salve pro próximo vídeo, pessoal.